Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Que bom ter-vos aqui mais uma vez, encontrarmos outra vez neste curso. Antes de começarmos, só um aviso prático. Relembrar que durante a Semana Santa vamos fazer aqui um interregno no nosso curso, vamos parar na Semana Santa, para que possam todos viver este tempo com tranquilidade. Retomamos dia 7 de Abril com o Otávio Carmo e a síntese do pensamento social da Igreja. Muito bem, na última sessão tivemos brilhante início com Margarida Alvim. Eu infelizmente não pude estar, mas já ouvi dizer que foi bastante bom e que foi excepcional. Quero depois ouvir com atenção as gravações. E hoje retomamos com o Padre José Frazão Correia, Padre jesuíta, doutorado em Teologia Fundamental, foi provincial da província portuguesa da Companhia de Jesus entre 2014 e 2020. E, na realidade, é mesmo um privilégio ter o Padre José Frazão a falar-nos deste tema, porque o Padre José publicou um comentário sobre a Fratelli Tutti, portanto tem aqui um estudo muito aprofundado deste documento, e portanto vai-nos dar aqui uma visão muito importante, uma nova reflexão a estas palavras do Papa, e portanto é mesmo um privilégio poder tê-lo aqui connosco, Padre José. Muito obrigada e passo-lhe a palavra para então irmos ao que interessa. Muito bem, então, muito boa noite a todos e a todas. O Frei Hermínio, a Margarida, não sei se ela está, mas enfim, ilustres colegas neste curso que precederam, depois outros seguirão. Pronto, então vamos a isto. Obviamente, penso que isto não é necessário, mas o importante é ler o texto, desde logo. Mas os textos do Papa Francisco não são propriamente textos, creio eu, só para ler e para meditar, já seria muito, mas seria ainda assim pouco, porque são textos, sobretudo, que dão que fazer. Talvez, segundo um bocadinho a tradição inaciana de Santo Inácio, os exercícios espirituais não são para ser lidos, são para ser exercitados, precisamente. São exercícios que se fazem. E creio que os textos do Papa Francisco, este de modo muito particular, mas não só, creio que tem também esta particularidade, não são enunciações de doutrina, para usar este palavrão, mas são, sobretudo, me parece, roteiros de exercitação e, portanto, precisamos não apenas de os ler, mas de procurar, como ele também diria, iniciar, acompanhar e avaliar processos. Então vou partilhar aqui convosco um PowerPoint, espero que possa ajudar a seguir aqui a minha apresentação. Enfim, não sei se me vai condicionar excessivamente, mas, perdão, vamos pôr isto direitinho, não sei se me vai condicionar excessivamente, mas pronto, espero que possa ajudar aqui à comunicação. Então, o que desejo fazer aqui o programa para estes 45 minutos é fazer algumas considerações introdutórias, de alguma maneira antecipando as linhas de força que eu gostaria de sublinhar nesta encíclica. Não vou, obviamente, seria pouco interessante estar a passar por todos os temas e assuntos. Vou-me concentrar em alguns aspectos que me parecem particularmente relevantes. Depois, se houver questões mais particulares e que eu saiba responder, terei todo o gosto. Depois, mostrar um bocadinho a estrutura interna, as grandes linhas com que o Papa Francisco cose este documento e depois, novamente, meia dúzia de sublinhados que me parecem particularmente relevantes, pelo menos para a minha leitura. Posso aceitar, obviamente aceito sem dificuldade, que haja outros que sublinhem, que outras pessoas, segundo os seus interesses, sublinhem outras notas. Bom, pus aqui em italiano, precisamente porque a tradução, o título é mesmo assim em italiano, como saberão, é uma expressão que é retirada de Francisco de Assis, que o Papa explica no princípio, tal como o Laudato Si se inspira neste santo já tão antigo, de 800 anos, que o Frei Hermínio, por 2 sessões, pôde apresentar já com alguma extensão. E no fundo, e a seguir, também no fundo, isto é quase uma pequenina citação de um filósofo que procuro seguir, italiano, Massimo Cacciari, que também é muito conhecedor de Francisco de Assis, todos irmãos, irmãs e todos nus.
porque este era um aspecto que gostaria de sublinhar nesta noite. Me parece que, de alguma maneira, na compreensão da nossa humanidade como uma humanidade nua, digamos assim, frágil, pobre, limitada, exposta a grande fragilidade, podemos encontrar-nos. Mesmo as pessoas mais cheias de si, mesmo as pessoas mais saudáveis, mesmo as pessoas com mais recursos, nós percebemos que há uma fragilidade, há uma nudez que nos constitui como seres humanos. E nós podemos reconhecer-nos nesta mesma fragilidade. E creio que esta poderia ser precisamente uma linha de leitura deste texto do Papa Francisco. Poder ousar arriscar uma fraternidade universal, sem excluídos, sem marginais, precisamente não a partir da enunciação de uma verdade abstrata e histórica, de uma suposta natureza, digamos assim, mas a partir deste dado elementar que é a nossa própria nudez. Curiosamente, Francisco de Assis desnuda-se, digamos assim, quase que deixa de ser filho para passar a ser irmão do irmão nu, digamos assim. É como se redescobrisse uma nova pele. Curiosamente, tira a roupa para pôr uma nova pele. Tira a roupa de filho, tira a roupa de herdeiro para se compreender como irmão nu. E por isso verdadeiramente próximo do irmão mais frágil. E hoje o irmão mais frágil sou eu, amanhã és tu. E, portanto, creio que esta poderia ser, já antecipando, que daqui a bocadinho gostaria de sublinhar, nesta nudez que nos constitui, encontramos a raiz, ou uma raiz possível, desta fraternidade universal à qual o Papa apela. Mas, curiosamente, esta nudez não tem nada de miserabilista, não tem nada de apoucamento, por isso este cantando, Francisco de Assis é o nu que canta, segundo esta expressão, acho que muito feliz de Máximo Cacciari. É nu, mas canta a vida, canta a fraternidade, canta a natureza, canta o irmão lobo, canta o irmão corpo. Por isso é uma nudez elevante, uma nudez bendita, a partir da qual nós podemos cantar, e por isso mais uma expressão tão cara ao Papa Francisco, cantar a alegria da vida, cantar a alegria da fraternidade, cantar a alegria da mesa, cantar a alegria da natureza, cantar a alegria da fé, e para os crentes, cantar a alegria de tudo aquilo que precede, que excede e que acompanha tudo isto que é o próprio Deus. E por isso, de alguma maneira, está aqui uma mancha de texto grande, por trás está aqui uma estilização de um quadro conhecido de Van Gogh, o Bom Samaritano. Mas nesta mancha de texto, de alguma maneira, creio que se podia condensar a temática de fundo desta encíclica do Papa. Precisamente porque vivemos todos irmanados nesta finitude, nesta nudez, poderemos reconhecer-nos como irmãos e como irmãs. E a partir daqui dar um passo à frente e irmanar-nos verdadeiramente no desejo de uma plenitude humana que não tenha nem marginais nem excluídos, que passe pelo cuidado uns dos outros e que passe pelo cuidado da mesma casa comum. Na realidade, estes dois textos, Laudato Si e Fratelli Tutti, eu pessoalmente vejo-os como duas tábuas de uma mesma pintura. Fratelli Tutti podia ter sido escrito antes, eventualmente até poderia fazer mais sentido, e agora Fratelli Tutti, mas no fundo são duas versões do mesmo cuidado. O cuidado da humanidade que partilhamos e o cuidado da casa comum, sem a qual nós não temos humanidade. Mas na realidade estas duas formas de cuidado, estas duas variações de cuidado, são uma forma concreta e quase diríamos incontornável de trabalhar esta plenitude humana na qual nos possamos conhecer e reconhecer como irmãos. Por isso, o Papa Francisco, neste texto, ele próprio diz, às vezes
dando a entender que parece talvez demasiado sonho, mas verdadeiramente trata-se de um grande sonho. É este sonho, não menor do que este, de fazer nascer, de promover, de acordar para um anseio mundial de fraternidade entre todos, compreendendo-nos verdadeiramente como uma humanidade única, que não é uma humanidade monocolor, mas uma humanidade capaz de se compreender na sua unidade, nas suas múltiplas diferenças. E por isso trata-se de um grande sonho, podemos dizer, bom, um sonho que não passa de um sonho, por isso uma quimera, uma utopia. Papa Francisco tem consciência de que este sonho pode ser interpretado como isso, uma coisa, algo de irreal, de utópico, de uma quimera, que quando acordamos percebemos que não tem qualquer consistência, mas penso que a força deste texto, juntamente com tantos outros textos e sobretudo gestos e atitudes do Papa Francisco, é de despertar para uma ousadia de sonhar. Talvez, com todo no mundo de tantas possibilidades em que vivemos, nos falte esta capacidade de sonhar. E creio que esta não é uma missão menor da Igreja. Curiosamente, já não somos identificados por quem não é cristão ou por quem anda algo afastado destas coisas. Habitualmente a Igreja não é identificada como uma grande sonhadora, pelo contrário, é identificada como inibidora do desejo, inibidora do sonho, inibidora da vida. E curiosamente o Papa assume este elemento constitutivo da nossa humanidade, ousar imaginar, ousar sonhar, precisamente para romper o torpor em que nos encontramos. Por isso é um sonho grande, e creio que o Papa, ele diz neste livro recente que ele publicou, enfim, no fundo um trabalho conjunto com o seu biógrafo inglês Austin Ivory, que escreveu 2 grandes biografias, a mais recente, O Pastor Ferido, a inicial, O Grande Reformador. O Papa Francisco diz aí, e penso que se aplica também aqui esta encíclica, não basta fazer diagnósticos, que ele também faz, e não basta apresentar receitas, que ele apresenta também de alguma maneira. Mas verdadeiramente parece-me que, como dizia há bocadinho, o grande desejo do Papa é iniciar processos partilhados verdadeiramente. E processos de transformação, não apenas os católicos à parte, não apenas aquele à parte, mas sermos, a partir das diferenças até de fé e outras sociais, políticas, sermos capazes verdadeiramente de partilhar processos de transformação que orientem a humanidade para uma plenitude maior, para uma humanização maior. É curioso, o Papa Francisco, agora quando foi ao Iraque, na viagem de regresso, comentou esta acusação que alguns lhe faziam, que ele deve ser um Papa herético, precisamente porque vai encontrar-se com muçulmanos e reza com eles, enfim. E o Papa disse uma coisa muito simples, quer dizer, nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, temos que nos encontrar, é só isto. E, portanto, mesmo este desejo de processos partilhados de transformação, ditos em abstrato, estaríamos todos de acordo, mas o Papa Francisco, precisamente, quer pôr-se em processo. E como uma das partes mais finais deste documento, é precisamente a defesa do diálogo efetivo, não apenas declarado. E por isso este grande sonho passará necessariamente por processos de transformação que sejam processos partilhados, e por isso também a compreensão de uma igreja que não tem apenas a primeira nem a última palavra, mas é capaz de assumir uma palavra que se põe ao lado de outras palavras. Sem renunciar a nada, é capaz de se pôr em colaboração efetiva com outras pertenças, com outras compreensões, mas focados na mesma finalidade. Bom, 2 ou 3 notas só para enquadrar este texto no contexto dos grandes textos já do Papa Francisco. Bom, o primeiro é 2013, o ano em que o Papa Francisco começou o seu pontificado, um texto que já vinha de Bento XVI e, portanto, o Papa Francisco terminou, mas pronto, já é um texto a 4 mãos, Lumen Fidei,
2013, e depois em 2013 temos o grande texto, talvez o texto maior do Papa Francisco, esta exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é verdadeiramente o texto programático do Papa Francisco. Temo que este texto não tenha sido suficientemente aplicado, porque de facto, como dizia há bocadinho, não são textos, não são enunciações, não são enunciados, são verdadeiramente programas para iniciar processo e, portanto, têm que ser postos em prática. Temo que passados 8 anos deste texto ainda estamos muito longe do acolhermos, do assimilarmos e verdadeiramente o tornarmos programa da vida eclesial nas várias dimensões. É fácil, o Papa Francisco tem expressões muito marcantes, que soam bem nas redações dos jornais, nos nossos olhos, depois repetimos à náusea, mas podem ficar chavões. Quando o Papa diz que quer uma igreja em saída, todos estamos de acordo, achamos bonito, mas o que é que significa este exercício de saída? Depois o Papa sai, encontra-se os muçulmanos e diz que ele é herético. Bom, o Papa sai, encontra-se com os recasados e dizem que ele está a dar cabo da doutrina, enfim. Mas pronto, um texto seguramente o grande texto do pontificado do Papa Francisco. Depois temos a Laudato Si, a Margarida Alvim pôde apresentá-la na semana passada, de 2015, uma carta encíclica também, Amoris Laetitia, uma exortação pós-sinodal no seguimento do sino sobre a família 2014-2015, Gaudete et Exsultate, esta exortação sobre a santidade. Em 2020 também uma exortação pós-sinodal, Querida Amazónia, e finalmente em 2021 a Fratelli Tutti. Bom, aqui um panorama assim muito rápido da sequência dos textos do Papa Francisco. Então, aqui também uma pequena mancha de texto, muito telegraficamente, como é que este documento, esta carta encíclica está organizada. Por aí, 4 grandes partes. A primeira parte, o motivo, quase uma introdução, a inspiração em Francisco de Assis, vir na sequência da declaração feita em Abu Dhabi em 2019, fevereiro de 2019, sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Portanto, esta encíclica vem na sequência desse texto e repropõe um conjunto de pronunciamentos do Papa Francisco sobre esta matéria da fraternidade e da amizade social. Por isso, esta encíclica não é verdadeiramente um texto original, obviamente que é, mas recupera muitos pronunciamentos do Papa Francisco nesta matéria e dá-lhe uma ordem própria e explora, a partir de determinadas coordenadas, este mesmo tema. Obviamente, ele diz que a própria experiência da pandemia que estamos a viver acabou também por condicionar e dar força a este mesmo texto. Portanto, depois desta introdução, no fundo o motivo e o lugar inspirador destes de Francisco de Assis, da Abu Dhabi e do contexto da pandemia, o Papa Francisco apresenta então quase o diagnóstico das luzes e das sombras do tempo que vivemos. E é curioso que um adjetivo poderíamos identificar para a descrição do tempo presente seria o fechado. É um tempo fechado, um tempo de sombras, quase que precisa de ser aberto e precisa de ser iluminado. Este é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é o capítulo onde o Papa Francisco vai buscar a luz para iluminar este mundo fechado, a partir, sobretudo, da parábola do bom samaritano. Um estranho no caminho é o título deste capítulo segundo. Depois há o capítulo terceiro, se podíamos dizer que é o coração desta carta encíclica. No fundo, podemos vê-lo quase como o tratado do Papa Francisco sobre
a fraternidade e sobre a amizade. E depois do capítulo 4º ao capítulo 8º, temos sobretudo desenvolvimentos, disposições, atitudes, instrumentos, aplicações do diagnóstico, a partir do diagnóstico, da luz bíblica, do bom samaritano e depois da compreensão que o Papa Francisco apresenta da fraternidade e da amizade. Está bem até agora? Eu não vejo as caras, não sei se perdi alguém. Muito bem, estamos a seguir, José, obrigada. Ótimo. Então, eu recupero aqui também estes 3 movimentos do método deste livro recente, Sonhemos Juntos, mas que no fundo é o método do Papa Francisco e que nós encontramos também aqui nesta encíclica. No fundo, estes 3 verbos que são típicos, quem conhece a ação católica, ver, julgar e agir, que o Papa Francisco, mais numa linguagem inaciana, traduz por contemplar, discernir e propor. E parece-me importante sublinhar este método porque põe em contacto, um contacto muito real, podemos dizer quase um contacto tangível com a mão, com a realidade. Nós precisamos de estar em contacto com a realidade para reconhecer as sombras, para reconhecer as luzes, para reconhecer os limites, as possibilidades. E por isso o Papa Francisco não tem a preocupação de propor ou de repropor uma doutrina que vem de cima para baixo. O Papa Francisco lê a realidade, procura colher os seus movimentos, inacianamente, no fundo, os movimentos do Espírito Santo e os movimentos que se lhe opõem, os primeiros para aderir, os segundos para evitar, e sobre essa realidade é projetada a luz do Evangelho, mas não como um todo, mas uma luz particular. Há um número muito bonito da Evangelii Gaudium, onde o Papa Francisco mais ou menos diz isto, o número 35, há que identificar o mais belo, o mais essencial, o mais necessário e repropor como uma coisa nova. E, portanto, o Papa Francisco não vai buscar todo o Evangelho, mas neste caso vai buscar uma parábola. E a partir dessa parábola procura iluminar as sombras que reconhece quando contempla o mundo e o vê em grande parte fechado, sombrio. E a seguir, e precisamente a partir do Evangelho, discerne luzes e sombras, os movimentos do Espírito Santo para lhe aderir e desenvolver os movimentos contrários para evitar ou para corrigir. Mas também não basta discernir, não basta fazer o diagnóstico, não basta apresentar as receitas, é preciso iniciar processos, pôr-se em caminho, propor caminhos possíveis, não apenas para considerar, mas verdadeiramente para pôr em movimento. Qual é a urgência? Eu diria que a urgência é não ficar indiferentes. Creio que este também é um traço marcante deste texto do Papa Francisco. O problema, talvez o problema do nosso tempo, o problema da humanidade hoje e se calhar também o problema de muitos cristãos e da Igreja é de estar indiferente, isto é, insensível. Não nos comovemos, era algo que o Papa disse de uma maneira muito forte quando foi a Lampedusa, já o disse depois disso. Nós vemos tanta miséria, neste caso dos refugiados, de gente a querer passar o Mediterrâneo, um bebé, um menino, o morto, enfim, como vimos, aquele menino nas margens, afogado, e não nos comovemos. O que é que aconteceu connosco? Não é? Que diante de tanto sofrimento, de tanta exclusão, de tanta pobreza, de tanta violência, passamos ao largo como se não tivesse nada a ver connosco. Então esta é a urgência de romper a indiferença e de procurar responder aos grandes dramas do nosso tempo, aos humanos e aos ambientais. No fundo, esses são dois elementos do mesmo problema. Por isso, mais uma vez, os dois textos lado a lado, a Laudato Si e a Fratelli Tutti. A urgência é esta, é romper, é abanar-nos uns aos outros para sair deste torpor, deste sono, desta bolha. Agora falamos das bolhas de proteção,
precisamente para nos deixarmos tocar pela humanidade ferida e cheia de possibilidades, que é aquela que partilhamos. Então, quais são estes movimentos? Pois estes aqui podemos pôr outros. De facto, o texto do Papa Francisco pode ser lido assim: um movimento de quê? Do sono ao sonho, da indiferença à empatia, do fechado ao aberto, da proteção ao encontro, do uniforme ao plural, do tempo à ação, do meu e do nosso ao comum. Na realidade, trata-se de um movimento de saída, aí está. Nós percebemos que quando o Papa diz propõe uma igreja em saída, prefiro uma igreja acidentada, uma igreja que se protege, é isto que também está a pedir à igreja. Verdadeiramente sair do seu sono para ousar sonhar, da sua possível indiferença à empatia com a realidade como é, não como se gostaria que fosse ou como achamos que deveria ser. Do fechado, do sempre se fez assim, diz também o Papa na Evangelii Gaudium, ao aberto, muitas vezes ainda incerto, ainda por explorar, ainda inseguro. Dessa proteção dos muros de defesa, reais ou imaginados, ao encontro, ao risco do encontro com tudo o que isso também tem, precisamente de arriscado. E do uniforme ao plural, é um elemento também marcante deste texto. Esta fraternidade comum não significa uma uniformização, não significa que nos vistamos todos do mesmo modo, que gostemos todos da mesma coisa, que nos exprimamos todos da mesma maneira, mas essa fraternidade é capaz de gerir uma pluralidade, uma parcialidade, um conjunto de contextos culturais, linguísticos, particulares. Bom, no fundo, este trata-se um movimento que poderíamos sintetizar nesse movimento de saída, expressão que já conhecemos subejamente do Papa Francisco. Bom, então, muito rapidamente, assim, passando por o conjunto dos capítulos, mesmo ao de leve. Bom, este é o primeiro grande capítulo, identificar os traços de um mundo fechado, não é? Sobretudo as sombras, as luzes, seguramente do tempo que vivemos, e são muitas, mas o Papa Francisco sublinha sobretudo as sombras que nos fecham. São imensos, enfim, poderia aqui muito telegraficamente, algumas notas que me tocaram mais. Fundo, o Papa Francisco vê o mundo ensombrado por dinâmicas de fechamento, de exacerbação dos conflitos, de fragmentação, de imposição de interesses particulares, de grupos e de nações, o enfraquecimento dos laços humanos, a tal indiferença que ignora, que exclui, que descarta, que desconsidera, essa falta de empatia, essa falta de capacidade de nos comovermos e de sofrermos com o sofrimento dos outros. O torpor, a uniformização, a virtualização das relações, bom, fruto das circunstâncias, sem dúvida, que vivemos, mas também como um traço cultural do tempo em que estamos, uma virtualização e uma incapacidade de tocar a carne tangível do outro. O desenvolvimento do medo e da desconfiança e, portanto, de todas as estratégias de proteção, a ridicularização do outro, etc. A polarização, o culto do imediato, entre tantas outras notas daquilo que o Papa Francisco identifica como notas de um mundo fechado, que precisa de ser quebrado, precisamente quebrando essa indiferença que nos torna insensíveis. Qual é a luz? Que luz poderá iluminar estas sombras? Qual é a força que poderá romper com este fechamento? É esta a pergunta. Como já disse, o capítulo 2 centra-se sobretudo na análise
da parábola do bom samaritano, mas há esta grande pergunta, é uma pergunta originária, por isso está no início, e se está no início está sempre, que é a pergunta de Deus a Caim que tinha morto Abel. É a segunda pergunta. A primeira é onde estás? Perguntada a Adão e Eva. Aqui é a segunda, mas na realidade estas duas perguntas são, ou melhor, não se pode fazer uma sem a outra. Eu não poderei dizer quem sou se não responder à pergunta onde estou em relação ao meu irmão. E quando eu respondo esta pergunta, onde estou em relação ao meu irmão, eu estou a responder à pergunta quem sou. E o Papa Francisco vai dizer com muita clareza: o que determina a minha identidade, o que dá valor à minha existência, o que dá peso à minha existência, é aquilo que eu faço ou não faço diante de um irmão meu que encontro deitado na berma do caminho porque foi assaltado. É o que determina a minha existência, o que dá peso à minha existência, o que dá humanidade à minha humanidade, é esta ação ou ausência dela. Tu vês o teu irmão caído à beira do caminho, seja ele quem for, da tua família ou desconhecido, da tua religião, de uma outra religião, ou ateu, ou indiferente, rico ou pobre, que conheces ou que não conheces, a maneira como tu te relacionares com ele, isto é, se te aproximar, a maneira de te aproximares ou de passares ao largo, é a atitude, é o gesto que diz quem tu és. E tu não poderás dizer quem és sem responder a esta pergunta. O que fizeste ao teu irmão Abel? O que fizeste ao teu irmão caído na berma da estrada? O que fizeste ao refugiado que atravessou o Mediterrâneo numa balsa de 1 metro quadrado? O que fizeste ao teu irmão que sofre? O que fizeste ao teu irmão que pensa diferente de ti, que não se comporta, não tem os hábitos, não tem a orientação sexual que tu tens? Enfim, podíamos aqui pôr tudo. Como te determinas, como te compreendes na relação com o teu irmão? Curiosamente, é esta a luz que abres. Ou poderá ser a ausência desta luz que nos faz permanecer num mundo sombrio e fechado. Portanto, dirás quem és, dizendo onde estás em relação ao teu irmão. Bom, daqui se abre um caminho. E no capítulo 3 é isso, é pensar e gerar um mundo novo a partir desta luz. O bom samaritano é aquele que se aproxima. Se quisermos, os maus humanos é o doutor da lei e o escriba que passam ao largo. Portanto, a partir dessa luz que é da aproximação, né, do bom samaritano que se aproxima do desgraçado caído na beira do caminho, cabe-nos expor-nos ao caminho, pensar e gerar um mundo novo. Sublinho os dois verbos, pensar e gerar. Não basta pensar e não basta gerar. É preciso pensar e gerar, porque trata-se de uma compreensão das coisas e trata-se da capacidade de gerar realidade a partir desta compreensão das coisas. Ou de outro modo, a partir desta compreensão das coisas, a partir deste modo de gerar realidade, também passaremos a pensar de outro modo. E então neste terceiro capítulo, como dizia, é este tratado sobre a amizade e a fraternidade social. A amizade social e a fraternidade, perdão. Aqui gostava de sublinhar sobretudo um ponto entre tantos que o Papa refere, que acho muito curioso. O Papa Francisco neste capítulo vai pegar em 3 valores que constituem a modernidade depois da Revolução Francesa, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Portanto, é curioso, o Papa Francisco entra numa relação franca com a cultura, não para a pôr em causa, mas para dizer à cultura moderna que é aquela com a qual nos compreendemos. Isto é, reparemos de que se nós, amantes da liberdade e amantes da igualdade, se perdermos a fraternidade, estes 2 valores retorcem-se contra si mesmos e degradam-se. Isto é,
a liberdade que tanto prezamos, a igualdade que tanto prezamos, precisa de redescobrir a fraternidade, que no fundo é o parente pobre desta tríade da Revolução Francesa. Isto é, se a liberdade não for fraterna, torna-se um individualismo. Se não se compreender na relação, retorce-se contra si mesmo. E então a liberdade é um mundo de caprichos. Portanto, a liberdade que tanto valorizamos como um valor constitutivo da nossa identidade cultural hoje, precisa de recuperar a fraternidade para recuperar a sua própria verdade, para realizar a sua própria verdade. Portanto, a liberdade que, se não for fraterna, degrada-se a si própria. Assim, a igualdade que não seja fraterna torna-se uma uniformização, por um lado, ou então a reivindicação de qualquer particularidade. Portanto, eu quero ser igual a ti e, portanto, reivindico para mim o que preciso para mim e tu reivindicarás para ti. E, portanto, a igualdade precisa de descobrir a fraternidade para ser capaz de gerir a diferenciação, precisamente. Por isso, entre os tantos temas deste terceiro capítulo, este parece-me particularmente relevante. Recuperar algo central da maneira como nos compreendemos culturalmente, seres humanos livres, iguais e fraternos, recordando que a fraternidade parece ter ficado parente pobre e que, na realidade, é a fraternidade que dá a raiz, a consistência aos outros dois valores, que são a liberdade e a igualdade. Bom, e aqui também neste capítulo o Papa Francisco apresenta o amor como capaz de cidadania no espaço público. Acho que isso é extraordinário. Isto é, o amor é, enfim, uma palavra gasta, usada para tudo, mas no espaço público, no mundo da economia, no mundo da política, parece que não tem lugar. Temos um certo pudor. Parece que não tem direito de cidadania. Isto é, nós não poderemos, no fundo, não poderíamos gerir o espaço público, a coisa pública, não poderíamos gerir empresas, não poderíamos gerir relações laborais a partir do amor. Ora, o Papa Francisco retira este pudor e diz que o amor é capaz de cidadania, é capaz de ocupar o espaço público, é capaz de informar as relações políticas, é capaz de informar as relações económicas, é capaz precisamente de realizar, de dar consistência a esta fraternidade que se conjuga com liberdade e com igualdade. Enfim, daria pano para mangas, mas as mangas hoje são curtas e, portanto, vou para a frente. Bom, e depois, no quarto e no oitavo capítulo, aparecem tantos elementos, destacaria estes 5, como brevíssimo comentário. Por um lado, o valor intrínseco de cada pessoa. Bom, nada de novo em relação à doutrina social da Igreja, mas ainda assim é importante recordá-lo, porque facilmente esquecemos. Porque e se a outra pessoa for muçulmana? E se a outra pessoa for de uma orientação sexual diferente da minha? E se a outra pessoa for um nascituro? E se a outra pessoa for um velhinho acamado? E se a outra pessoa for um deficiente, portador deficiente? E se a outra pessoa for um ateu? E se a outra pessoa for uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum? Bom, à partida estaremos todos de acordo, depois quando descemos à realidade percebemos que esta defesa do valor intrínseco de cada pessoa por ser uma pessoa humana, se estamos talvez de acordo no princípio, depois na prática percebemos como vacilamos, ou é fácil de vacilar. O segundo aspecto que gostava de sublinhar na minha leitura, particularmente relevante, é este sublinhado da solidariedade e da cooperação. O Papa Francisco, por exemplo, fala mesmo os ideais da construção europeia, não é? Que foram ideais de solidariedade depois de uma guerra devastadora, como hoje parece que se fragilizam
em capacidade de uma solidariedade. Por exemplo, agora nós vemos a questão das vacinas, não é? A diferença entre países ricos e pobres, da cooperação efetiva entre instituições, entre países, entre nações, e aqui o Papa Francisco também fala da reforma das próprias Nações Unidas, né? O Fórum das Nações iguais entre si facilmente se torna também fórum de primeiros, segundos, terceiros e de últimos, etc. A grande insistência do Papa nesta cultura do encontro e do diálogo, acho que este aspecto não é apenas um aspecto relevante para a sociedade civil, mas é um aspecto relevante para a vida da Igreja, isto é, aprender a viver no encontro e no diálogo, a disposição a encontrar-se com o diferente, a partir do pressuposto de que entre mim e ti, na franqueza da nossa conversa, do nosso encontro, do nosso diálogo, nasce alguma coisa que não aconteceria sem que nos encontrássemos, mas que excede cada um de nós que nos encontramos. Quase como um filho. Não acontece sem que um homem e uma mulher se encontrem, mas acontecendo é mais do que o homem da mulher e que a mulher que se encontram. Este é o fruto do diálogo, é o fruto do encontro, e por isso o Papa Francisco, que aí também tem dado exemplos disso, não é? De encontros com os muçulmanos, com os ortodoxos, com os protestantes, com os ateus, verdadeiramente para se encontrar, segundo o exemplo também de Francisco de Assis, não é? Encontrar simplesmente na convicção de que o encontro que seja franco faz nascer algo de bom para as pessoas que se encontram, mas que excede as próprias pessoas que se encontram. Pois esta tensão entre o local e o universal, esta também é particularmente relevante. Como dizia há bocadinho, este apelo à fraternidade universal e à amizade não é uma uniformização. O Papa Francisco, também naqueles 4 princípios muito repetidos que enuncia na Evangelii Gaudium, fala do poliedro, não é? A unidade a que aspiramos não é uma uniformização, é uma unidade de diferentes. E ao mesmo tempo, este desejo de fraternidade universal não significará uma uniformização cultural, mas essa fraternidade terá que ser capaz de respeitar a especificidade do local, da língua particular, das especificidades culturais e linguísticas, etc. Portanto, há aqui uma tensão entre o universal e o particular. Ao mesmo tempo, o local, o particular, o nacional precisa de se abrir para fora de si próprio para não se tornar nacionalista, fechado, violento, etc. E, finalmente, a política e a economia, bom, neste contexto em que estamos particularmente relevante, a política e a economia ao serviço do bem comum. Isto é, políticas que possam integrar e dialogar desde logo com os mais pobres, com os excluídos, com os vulneráveis e que lhes permitam ter voz nas decisões que afetam as suas vidas. Enfim, as notícias que nós vemos, por exemplo, do uso dos recursos, dos grandes recursos minerais e outros, como as populações onde eles estão são completamente postas à margem, por exemplo, não é? Isto é, a capacidade de envolver o particular, os interesses particulares, os interesses locais, como um desiderato no centro da política, por exemplo. Ou então a economia, não é, que permita que todos tenham acesso aos frutos da terra, às necessidades básicas da vida, que o Papa Francisco identifica na terra, no teto e no trabalho, etc. Bom, e já vou terminando um conjunto aqui agora de sublinhados. Os slides são 20, portanto já estou aqui no quarto final. Bom, no fundo tudo isto, o que é que o Papa Francisco está a apresentar? Estes 3, no fundo, penso que está a juntar três elementos que são relevantes. Por um lado, a compreensão do humano, a compreensão iluminada pela fé, mas não exclusivamente. Por isso sublinhei no início, o Papa Francisco identifica na nossa nudez humana, o elemento comum a crentes e não crentes, a ricos e a pobres. Né? Mas há claramente uma compreensão do humano iluminada pela fé e por isso
a parábola do bom samaritano aparece aqui como a luz bíblica, mas também é uma parábola que poderá ser compreendida por qualquer outra pessoa, homem ou mulher, que não partilha a nossa fé, por exemplo. Portanto, este é o elemento, uma compreensão do humano iluminada pela fé. Segundo elemento, uma compreensão do humano iluminada pelas aquisições culturais. Este aspecto acho que é muito relevante para o modo como a Igreja se compreende no mundo. O Papa Francisco diz também na Evangelii Gaudium, no número 115, que a graça supõe a cultura. É uma afirmação ousada, porque a que nós conhecemos vem de São Tomás, é que a graça supõe a natureza. Ora, o Papa Francisco altera. Já não diz que a graça supõe a natureza, mas a graça supõe a cultura. Porque, no fundo, hoje a cultura é o elemento onde todos nos encontramos. Em relação à natureza, já não, porque há múltiplas compreensões de natureza. Ora, o Papa Francisco vai recuperar aquisições culturais para podermos falar sobre a fraternidade e a amizade social. Por exemplo, os valores da Revolução Francesa. Como há bocadinho tentei explicar, recupera esses valores e vai explorá-los, digamos assim, não para os pôr em causa, mas para os potenciar. E, finalmente, as experiências dos tempos que vivemos. São estes três elementos: o património de compreensão que nos vem da fé, o património que nos vem da cultura em que nos encontramos e o património que nos vem da experiência dos tempos que vivemos, das biografias concretas, dos problemas reais. E este apelo a um sonho de uma fraternidade universal inscreve-se aqui, ou melhor, enraiza-se aqui, no património da fé, no património cultural e no património biográfico e particular dos tempos em que vivemos. Recuperando então o que já disse, cinco linhas que me parecem particularmente relevantes. Já no fundo já as apresentei, por isso recapitulo. Reagir ao sono com novo sonho. Bom, pode parecer, como dizia, pode parecer uma coisa demasiado abstrata, demasiado idealizada, mas ainda assim penso que não seria pouco uma igreja que no mundo fosse instrumento e aguilhão de sonho, digamos assim. O Papa Francisco também, quando visitou os jesuítas da revista La Civiltà Católica em Roma, há uns anos atrás, dizia que a teologia deveria ser cultivar inquietude, incompletude e imaginação. E quem diz para a teologia podia dizer para a família, podia dizer para as congregações religiosas, podia dizer para a igreja, cultivarmos a incompletude, a inquietude e a imaginação. Isto é, sermos capazes de imaginar. A imaginação é a faculdade do possível para sair do torpor, da bolha, do sono, do pequenino, não é? Do bastante a mim próprio e indiferente a tudo o resto. Por isso este texto é um apelo seguramente a um sonho, a ousar sonhar, a ousar imaginar. Depois esta autoridade da nudez que partilhamos, autoridade, isto é, nudez não é assumi-la verdadeiramente, a marca da nossa finitude, com o que ela tem de possível e de limite, dar-lhe uma autoridade, isto é, estabelecê-la como terreno onde nos encontramos todos. Hoje mais frágil eu, amanhã mais frágil tu. Nos casais também é assim, nas famílias também é assim, nas comunidades também é assim. Poder dar autoridade a esta nudez, para ficar aqui no campo semântico, digamos assim, de Francisco de Assis. O rico que se desnuda para poder estar próximo de qualquer nu, digamos assim, e cantando, elevando. Que é o terceiro traço, acho, para os meus interesses teológicos, particularmente relevante, e acho também do ponto de vista eclesial, temos alguma dificuldade em assimilá-lo, isto é, compreender a identidade descentrada. Eu não me compreendo sem ti, portanto, eu não condescendo nada quando me aproximo de ti. Eu preciso me aproximar de ti para ser quem sou, porque tu és o caminho pelo qual o caminho mais longo, eu sei quem sou e eu realizo quem sou. E, portanto,
o Papa Francisco está a apresentar uma identidade descentrada, precisamente. Uma identidade que se estabelece no diálogo com o diferente, com o outro. Não por condescendência, mas por realização da própria identidade. Esta é uma expressão do jesuíta francês Michel de Certeau. Não sem ti, eu não posso ser sem ti. Sem ti eu não sou, falta-me alguma coisa, não é? Estou incompleto. Bom, poderíamos dizer muito mais, mas avanço. Depois, este quarto ponto, também o primado da fraternidade como raiz e verdade da liberdade e da igualdade, como já explorei, no fundo, como algo determinante para a própria edificação do tecido social, político e económico em que nos encontramos. A liberdade e a igualdade sem fraternidade perdem a sua consistência e retorcem-se, digamos assim, anulam as suas possibilidades. Portanto, a liberdade e a igualdade precisam de se reencontrar na fraternidade, recuperando-a e dando-a, pondo-a ao nível, parecendo na leitura do Papa Francisco, que ficou como a irmã pobre destas duas irmãs mais vistosas, digamos assim. E finalmente, como há bocadinho dizia, o Papa Francisco reconhece e pede que se reconheça a autoridade pública, ao amor que se ponha no centro de uma sociedade plural. Que não seja apenas o registro das relações pessoais, familiares, quanto muito, mas se verdadeiramente seja posto como ambiente, como motor, como vida das relações, do espaço público numa sociedade plural. Portanto, que se reconheça estatuto ao amor, e o amor, obviamente, a partir da parábola do bom samaritano, percebemos o que é. O amor como uma verdadeira compaixão. É esse o amor. Não é um amor platónico nem romântico. Não, é a capacidade de sentir dor com aquele que sofre. É esse o amor. E, portanto, é esse o amor ao qual o Papa pede um estatuto público. Pede um estatuto no mundo político, no mundo económico, no mundo da comunicação, etc. Com tudo isto pede obviamente pede que alteremos o ponto de vista e recupere também estes 3 verbos deste livro recente, Sonhemos Juntos. Um tríplice movimento, mais uma vez, um movimento de saída, descentrar-se, transcender-se e abrir. Portanto, isto não está assim tal e qual na Fratelli Tutti, mas encontramos entre as linhas, e neste último livro do Papa Francisco, Sonhemos Juntos, vem explicitado, transcender-se, ser capaz de ir para além de si próprio, de se compreender a partir do outro, ou melhor, descentrar-se, transcender-se a algo mais, não é? A comida não é só comida, a roupa não é só roupa, o que tenho é mais do que tenho. Portanto, ser capaz de se transcender, de viver neste movimento de superação e de elevação, e finalmente abrir, que talvez seja o grande verbo, que verdadeiramente marca o movimento do espírito. Curiosamente, nós na Igreja em geral identificamos, parece que a verdade com a conservação. Preservar, conservar, transmitir, etc. O Papa Francisco diz que a fidelidade está sobretudo no abrir, o que não significa de todo pôr em causa o que recebemos, significa sim permitir que o que recebemos, o património recebido, continue a gerar fruto. E o espírito manifesta-se sobretudo por este movimento de abertura. Se quisermos, há um bocadinho de inquietude, de incompletude, de imaginação. Então, o Papa Francisco propõe-nos, se quisermos, o mesmo em 2 versões, a versão cristã e a versão laica, se quisermos. A versão cristã é uma forma de vida com sabor a evangelho. A versão laica, elas não se excluem, é um projeto cultural que implica todos e a cada um. E aqui precisaremos nos encontrar crentes e não crentes. Verdadeiramente, não simplesmente realizar uma natureza abstrata,
mas desejar construir o nosso viver em comum a partir da fraternidade e da possibilidade de estabelecer uma amizade social, isto é, uma amizade entre povos, entre comunidades, entre nações, entre culturas, entre religiões. Portanto, está sobretudo do lado do projeto cultural. Por que não imaginar uma cultura assente na fraternidade, que dê consistência à liberdade e à igualdade? Para nós cristãos, esta será uma forma de vida que verdadeiramente encarna o Evangelho. Demasiado sonho para tão pouca realidade? Talvez. E, no entanto, o que seria a realidade humana, social, familiar, sem este sonho? Por isso acho que este texto também inquieta também por isto, é verdade. Eu, quando li o texto pela primeira vez, pensei, mas para onde é que isto nos pode levar efetivamente? E, no entanto, se parece um sonho impossível, percebemos também que a realidade crua, por vezes, em que vivemos, precisa tanto deste sonho. Por isso é também um texto que põe em tensão sonho e realidade. Obviamente que este sonho, se não encarnasse, ficaria um sonho, simplesmente, mas também a carne da nossa existência, se não tivesse este sonho, talvez ficasse tão aquém do que poderia ser. Bom, e terminemos com um lugar de realização desta fraternidade, que é este quadro da Eucaristia de Arcabas, este pintor francês. Bom, é isto. A Eucaristia é este sonho já feito realidade. Porque é aqui, à volta da mesa, em redor da mesa, onde se come, onde se bebe, onde há uma flor, é à volta da mesa que nós nos reconhecemos nus, de facto. Há ali uma mão partida, enfim, as expressões estão diferentes. Aqui nos reconhecemos nus, aqui nos reconhecemos elevados por uma graça que nos precede e que nos excede e que é maior do que nós próprios. Bom, e é aqui que nós nos reconhecemos como irmãos. Esta será verdadeiramente a mesa eucarística quando todos se puderem sentar a esta mesa. Estou quase nas 10h15 e termino. Muito obrigado por esta parte, pelo menos, pela vossa atenção. Obrigada, José. Estamos todos a absorver e a absorver. Estou cansado, espero que não estejam tão cansados como eu. Não, estamos inspirados e estamos a absorver e há gente a bater palmas. Portanto, não sabia que se batia palmas aqui. Não se ouve, mas há gente a bater palmas e agradecer muito esta intervenção. Eu pensava como é bonito ver que todas as sessões se vão interligando muito organicamente e muito naturalmente, e isso é muito bom porque este percurso vai se tornando mais rico. Sim, senhora, foi mesmo... Há aqui muita coisa para absorver. Acho que realmente este é um caminho, é como a Rita diz, isto é mesmo uma obra de Deus, porque está tudo tão interligado e tão facilmente interligado que dispensa muitas palavras e muitas conclusões. E se calhar todos os que assistiram a esta sessão partilham deste espanto de que não temos tantas perguntas quanto isso, mas Gigas, nossa responsável pelas perguntas, não sei se foste recolhendo algum feedback ou alguns comentários que sejam interessantes de partilhar. E também, se alguém, entretanto, for tendo mais questões, sinta-se à vontade, faz colocar no chat que a Gigas vai fazendo essa recolha. A Gigas está em mute por minha causa. Não faças isso, Rita. Desculpa, Gigas, espera que estou à tua procura. Espera, Gigas, já te vi, desculpa. Anda daí, Gigas. Obrigada, boa noite. Então, temos aqui uma pergunta, a primeira.
do João Melo, Padre José Frazão, uma pergunta que diz: trabalhei 4 anos numa ONG, muito assente numa cultura de diálogo e encontro entre beneficiários e decisores. Não tem sido difícil convocar os cidadãos comuns, mas a ideia em si, por si só, enquanto solução, não é reconhecida, valorizada e desejada pelos decisores e financiadores. É preciso chegar ao ponto em que se vê o valor económico na fraternidade? Fica a pergunta do João Melo. Eu acho, enfim, acho que sim. Ou melhor, tentar aqui organizar a resposta, enfim, porque o sim ou não é sempre difícil. Imaginemos uma empresa onde verdadeiramente os decisores e os processos de decisão envolvem cada um dos colaboradores, trabalhadores, como quisermos chamar, no sentido de um verdadeiro envolvimento, isto é, que aqueles colaboradores não são apenas assalariados que cumprem uma função mecanicamente, que podia ser substituída por qualquer robô, né? Ou uma verdadeira preocupação de que aqueles colaboradores se realizem como homens, como mulheres, tenham a possibilidade de dar algo de si para além da força laboral ou da força intelectual. Penso que nós compreendemos que uma empresa que se compreenda assim é humanamente mais rica, gerará mais bem, melhor bem, do que uma empresa de cidadãos ou de colaboradores substituíveis por máquinas. E, portanto, eu diria sim, uma empresa, uma sociedade comercial, ou seja o que for, que se compreende e procure realizar-se pelo reconhecimento das pessoas que têm desde logo como colaboradores, não é? Eu parece-me que há aí um bem evidente, não é? E também já vimos de como são profundamente desumanizadoras as sociedades comerciais e outras que simplesmente se pautam pelo lucro pelo comércio, pela voragem mecânica, técnica, onde as pessoas são ou consumidores, e como são consumidores são bem tratados, ainda que seja com muito marketing, e os colaboradores são, enfim, como carne para canhão, digamos assim. Eu acho que a proposta do Papa Francisco é: ousemos sonhar a realidade, também uma empresa, a partir desta fraternidade. E vamos ver o que é que acontece, desde logo. Né? Tenhamos isso como desejo de humanização. Né? E acho que, enfim, não precisamos de muito para perceber que é esse o caminho, nem que depois, obviamente, o caminho seja extremamente difícil, e muitas vezes seja difícil de concretizar. Muito bem, obrigado, Padre José Frazão. Temos aqui uma segunda questão do João Pedro Tavares, que diz: vivemos num mundo em que promove a eficiência e eficácia o amplo uso da tecnologia. Fratelli Tutti é apresentada em contraciclo. Como poderemos chegar com realismo? Começar por nós mesmos, mas mobilizando os outros. Enfim, eu acho que não ajudaria muito ver. Bom, pode ser, obviamente, há aqui tensões, mas penso que não ajudaria muito ver como uma coisa ou outra. Ou uma sociedade técnica, tecnicamente avançada, ou uma sociedade humana. Penso que teremos que fazer encontrar estas duas coisas. Não é? Ou melhor, humanizar todos os recursos técnicos que temos, não é? Todos os recursos virtuais, todos os recursos, enfim, que a inteligência humana cria. Agora, e esse acho que é o grande desafio, não é de pôr-se em contraciclo, mas de não perder o fito da nossa existência, que é a nossa humanização. A Laudato Si recorda isso, nós temos um planeta. Toda esta vertigem do crescimento até quando? Isto é,
mais uma vez, a nudez, a finitude, isto é, tenhamos a finitude como um critério de orientação, porque isso é incontornável. Talvez daqui, não sei, 200 anos estaremos também em Marte, mas será só mais um planeta, são só 2. Portanto, e este é o princípio da realidade. Portanto, não me parece que este apelo à fraternidade e à amizade social, ou para, se quisermos, este apelo a considerar o outro como carne da minha carne, que não me deixa indiferente quando está em sofrimento e quando está em exultação, digamos assim, partamos daí e então humanizemos a técnica, humanizemos a comunicação virtual e humanizemos a robótica. Portanto, não me parece que o Papa Francisco queira pôr um travão ao desenvolvimento humano. O que me parece é que questionemos acerca da qualidade deste desenvolvimento e humanizemos o nosso desenvolvimento, porque caso contrário, o que é que ele faz? Faz excluídos, faz lixo, faz excluir, é isso? É a sociedade do descarte. Não me parece que, pelo menos para mim, faria muito sentido. Outra coisa são as opções pessoais, etc. Agora, o desenvolvimento da inteligência humana e dos recursos técnicos não terá retorno, num certo sentido, me parece. Agora, cabe-nos cultivar, não perder o ambiente humano. Esta técnica deve servir-nos. Se no tempo de Jesus era a questão do sábado, não é? Anular as pessoas, hoje talvez teremos evitar que seja a técnica, o desenvolvimento a anular as pessoas. Acho que esse é o grande, é o grande desafio. Muito obrigada, mais uma vez. Aqui uma terceira pergunta, ainda acho que há tempo, do Luís Martins, que nos diz: não é sintomático que já no pouco católico Portugal a sua Constituição tenha excluído o parente pobre da tríade resultante da Revolução Francesa? Contém muitas liberdades e igualdades, mas gera fraternidade. Bem, o país católico, enfim, podemos também ter uma longa conversa sobre isso. Não sei bem o que é um país católico. Sim, sociologicamente católico tudo bem, mas cada vez mais será menos católico nesse aspecto, como qualquer sociedade europeia. É um mal? Eu acho que não. É uma fase do percurso da história da Igreja. Creio que essa maior indigência quase, essa maior pobreza, esse menor reconhecimento fará redescobrir outros elementos do Evangelho, talvez não menores do que aqueles que supostamente eram cultivados no Portugal católico. Não é? Agora sim, obviamente que se calhar em muitas destas decisões de nível político há ainda um espírito anticristão vindo da Revolução Francesa, etc., próprio da afirmação das sociedades liberais, e portanto pode haver ainda recusa explícita, um certo atrito, mas se calhar na maioria há indiferença e portanto parece-me que o que nos cabe, católicos, cristãos, não é simplesmente defender uma identidade, digamos assim, uma fé identitária, mas verdadeiramente realizar a identidade do Evangelho, que o Papa Francisco diz, também não pode não passar pela realização dessa parábola do bom samaritano. Bom, se formos bons samaritanos, seremos bons católicos. E, portanto, transformaremos a partir de dentro, como fermento na massa, como luz que ilumina, como sal que dá sabor, a massa do corpo social e político que somos como Portugal. Mas, enfim, teremos que dizer mais coisas e, se calhar, alongar a conversa, mas não será para aqui. Ok, muito bem. Aqui outra pergunta do Pedro, que pergunta: como promover uma maior disposição para o encontro com o outro, que é diferente, no seio da própria Igreja, quando há tanta resistência a isso mesmo?
como promover? Eu acho que assumir o que diz o Papa, assumir o risco do encontro, encontrando-nos. E depois logo se verá. Isto é, porque o encontro declarado, o encontro imaginado ainda não aconteceu. Não é? Quando nos encontramos, verdadeiramente achamos antipático isto, não gostamos do que vemos. Bom, mas eu diria, ousar o encontro sem demasiados preconceitos à partida. É esse o problema, é esse o centro da parábola do bom samaritano. O samaritano não tem nada que o una àquele desgraçado caído à beira do caminho. Nada. Um samaritano, o outro é judeu, um é herético, o outro é reto na observância. O que há em comum? A necessidade de uma pessoa atendida por uma outra que naquele momento tem mais. Portanto, como é que fazemos? Fazendo. Assumindo o custo, o risco e a graça do fazer. O custo, o risco e a graça do fazer. Caso contrário, ficamos em preconceitos, em clichês, em desejos e não passamos disso. Por isso a Igreja, penso que a Igreja precisa também de aceitar, incorporar verdadeiramente que a sua identidade, ou melhor, é constitutivo da sua identidade, da verdade que recebeu de Jesus, é encontrar-se com o diferente de si. Não por condescendência, não por condescendência, não por necessidade, eles não vêm, agora temos que ir nós, mas decorrente da própria identidade. O que é que Jesus faz? Jesus passou pelo mundo encontrando pessoas e deixando-se encontrar, e assim fez o bem. Nós somos seguidores de alguém que passou pelo mundo, encontrando e deixando-se encontrar, e assim fez o bem. Muito bem, ousar este encontro. Temos aqui na outra pergunta do Luís Miopis, que pergunta: um dos problemas da nossa Igreja é que as boas lideranças muitas das vezes não são continuadas nas suas sucessões. Iremos ter uma boa continuidade de Francisco para que possamos assistir à realidade daquilo que sonhamos? É um bocadinho de futurologia, se calhar, mas... Pois, eu espero que o conclave me pergunte como é que vai. Não, obviamente, o que é que eu posso dizer? Acredito que o Espírito Santo guia a Igreja, mas guia a Igreja através das pessoas e das comunidades, com as suas possibilidades e os seus limites, e, portanto, guiará a Igreja na escolha do nosso Papa através dos cardeais que estão lá. Guiando a mão de cada um para escrever um nome no papel, não é assim. Agora, acredito que o Espírito Santo guia a Igreja, mas guia a Igreja através de pessoas e comunidades reais com as suas possibilidades, os seus preconceitos, os seus pecados e as suas graças. Mas sim, se me perguntarem, e o teu desejo qual é? Sim, eu gostaria muito, e estou convencido que assim será, que a Igreja dará continuidade a grande parte, seguramente, a grande parte das intuições do Papa Francisco. Eu não vejo que seja possível de outro modo. Isto é, o Papa Francisco, quando diz, nós não vivemos um tempo de mudança, vivemos uma mudança de tempo. Isto pode ser uma frase bonita, mas é uma frase de grande relevância. O mundo para o meu avô foi mais ou menos o mesmo do princípio ao fim, mesmo que tenha vivido 2 guerras. Mas culturalmente eram muito, muito parecidos. Nós hoje vivemos num mundo radicalmente diferente. E o Papa diz, a Igreja tem que ser capaz de habitar este mundo que é diferente. E para isso é preciso ser uma Igreja que saia, que se encontre, que promova a fraternidade, etc, etc. E, portanto, acredito que a Igreja encontrará o seu lugar para continuar a ser testemunho de um Evangelho vivo que serve a vida. É essa a função da Igreja. A Igreja não brilha de luz própria. A Igreja aponta para a luz que é o Senhor.
E esta luz que é o Senhor quer brilhar na vida das pessoas reais, como elas se compreendem, como elas se exprimem, como elas falam. E, portanto, a continuidade, me parece, será por aqui uma igreja que encontra o seu lugar numa sociedade plural. Bom, obviamente há uma grande disparidade entre as sociedades europeias, africanas, asiáticas e americanas, sem dúvida. Mas a matriz, acho que é por aqui que nós iremos. Uma sociedade cada vez mais liberal, cada vez mais plural. E aí a Igreja encontrará seguramente o seu lugar, como encontrou em tantos outros momentos da história passada. Muito bem, obrigado por esta resposta. Temos aqui uma pergunta que vem do Brasil, do Francisco, que pergunta: aqui no Brasil vemos o retorno de uma extrema-direita também na Igreja que flerta com o fascismo e impõe o ódio ao pobre. Quais os caminhos buscar para encontrar a fraternidade nesta realidade? O Papa Francisco fala da conversão à fraternidade, de facto. Acho que um dos problemas da Igreja é precisamente isso, identificar a fé como um registro identitário. Uma espécie de bandeiras, temos 4 ou 5 bandeiras, somos cristãos. Mas a bandeira que temos é o Evangelho, não é? E o Evangelho também não é uma fórmula, não é uma maquete, não é uma chave, não é? Nós pomos a chave e depois desenhamos os números. Não, o Evangelho é vida, é o Espírito do Senhor ressuscitado. E, portanto, é isso. Como é que o Evangelho encarna nesta realidade? Há bocadinho citei este número, acho que vale a pena lê-lo, que é muito bonito, assim, não é da Fratelli Tutti, mas é da Evangelii Gaudium. Ouçam bem, este número é extraordinário, devíamos decorá-lo, e acho que também serve para o Brasil. Uma pastoral em chave missionária não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário que chegue realmente a todos, sem exceções nem exclusões, agora, atenção, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e radiante. No Brasil, qual é que é o Evangelho mais essencial, mais belo, mais importante e mais atraente e mais necessário? E em Portugal e em Angola, o Evangelho é o mesmo, mas se calhar em Angola precisa de um Evangelho, de uma parte do Evangelho diferente do que nós precisamos, do que o Brasil precisa. Então uma igreja em saída, uma igreja atenta, é aquela que percebe qual é que é o mais necessário, o mais belo, o mais atraente, que precisa de ser sublinhado aqui, precisamente para que o Evangelho encarne e possa ser reconhecido como palavra que salva. Se o Evangelho é transformado numa bandeira política, social ou o que for, o Evangelho torna-se uma verdade morta, que se justifica a si própria, perde a sua vida, perde o seu interesse na realidade. E, portanto, passará a contar com mais um chavão, um projeto, uma ideologia, uma bandeira, um exército, mas perde a sua força, porque também perde a sua humildade. É isso. Enfim, mais poderíamos dizer. Muito bem. Temos aqui uma pergunta ainda do João Melo, mas eu vou passar, porque o João Melo já está na segunda pergunta, e se calhar passamos para a do José Brito e voltamos depois à do João. Aqui a pergunta é: a competição é necessariamente um pecado? Não pode ser vista como um caminho que nos leva a superar-nos? Sim, não vejo como um pecado. Se a competição é ficar à frente de quem quer que seja para ficar à frente, não vejo propriamente uma virtude. Agora, um diálogo franco, uma procura em conjunto de melhorar, de propor, de encontrar uma solução, eu vejo isso aí um bem. Agora, nós vivemos, sim, a tal meritocracia, que eu compreendo a bondade
do desenvolvimento, da defesa do mérito, mas também vejo um lado negativo, um lado muito sombrio, que é, e que casa mal com o discurso cristão, porque a graça não há mérito, a graça é gratuita. E a graça também é para o pouco inteligente, para o pouco capaz, para o pouco bonito, para o pouco saudável, para o pouco belo, não é? E, portanto, é verdade que hoje, e se calhar em muitas sociedades e empresas e ambientes católicos, a competição é apresentada como um fim em si mesmo. E, portanto, tenho que passar à tua frente, tenho que trabalhar mais horas, tenho que ter melhor remuneração, tenho que ter melhor qualificação. E então aí a sã competição já não é pelo bem comum ou pelo bem maior, mas é pelo meu bem pessoal, que é de me pôr à tua frente. E então sim, aí acho que é uma perversão do que seria uma sã competição ou uma sã colaboração aguerrida, com energia, etc. Não é? Este acho que é um traço sombrio também do nosso tempo. De facto, que é o mérito, é o ficar à frente como fim em si mesmo. E aí vemos que Jesus não quer ficar à frente, quer ficar atrás. E penso que também há que aprender alguma coisa com aquele que temos como Senhor. Muito bem. Acho que vamos aqui para a última pergunta, que foram bastantes esta noite. Aqui é a pergunta do João, então, que é assim comprida também, que nos diz: a ideia da fraternidade às vezes soa algo forçado, em que temos de fazer um esforço para aceitar o outro, como se estivéssemos perante um desafio demasiado exigente. E o discurso aparece sempre numa dialética entre o nós para eles, como se nós não fôssemos os eles. Não há um trabalho necessário na Igreja de nos reconhecermos a nós como outro, em vez de e sempre os cristãos serem a salvação? O projeto cultural, com base na fraternidade, não implica também deixar-nos invadir por outras culturas? E fica a Bom, há muitas coisas, sim, deixar-nos tocar pelo outro, que também é o outro cultural, sim. Enfim, não sei se apanhei bem, porque eram muitas coisas, enfim, peço desculpa por isso, mas sim, podemos cair no risco também de transformar, isto é, de ficarmos refém do outro, não é? Bem compreendi. Agora, é verdade que o que Jesus nos pede é isso, é que isto não é um trabalho, não é um exercício teórico. A parábola do bom samaritano acho que ajuda. Eu indo no meu caminho, imaginamos, no meu burro, montadinho no meu burro, encontro um desgraçado à beira do caminho. Eu não vou perguntar, se eu estivesse ali, alguém me ia atender? Alguém me iria socorrer? Não. Diante desta necessidade real, o que é que eu faço? Esta é a pergunta. Caso contrário, começamos a pôr o próximo numa categoria. O próximo é aquele e mais aquele. Não. O próximo é aquele de quem tu te aproximas numa circunstância concreta, diante da qual ou te aproximas ou não te aproximas. É isto a fraternidade. E, portanto, amanhã poderei ser eu, sim, ok, mas agora é ele. E o que é que eu faço diante dele? Porque senão começo eu a fazer, aí está. Começo a fazer os meus. Claro que hoje acho que enfim, não vamos por aqui hoje, mas hoje nós, no discurso da vítima, justamente colocado sobretudo com a questão do Holocausto, não é? Mas hoje parece que a questão da vítima se retorceu, hoje somos todos vítimas. E então impomos-nos todos como vítima. Então, eu quero ser reconhecido, eu tenho que ser compreendido, eu tenho que ser estimado, eu tenho que ser perdoado, eu tenho que ser atendido. E então retorcemos o discurso justíssimo das vítimas do século XX e hoje somos todos algozes, vítimas algozes. Isto é o retorcer a fraternidade. É pôr-me a mim mesmo como desgraçado a quem todos tenham que atender. Ora, o Papa Francisco, concretamente a partir da parábola, vai dizer: não, tu que vais no teu caminho tranquilo e se encontras um pobre, o que é que fazes?
agora, nesta circunstância. Amanhã é outro dia. Amanhã podes ser tu, não importa, mas agora o que é que tu fazes? E o que tu fizeres agora decide a grandeza da tua humanidade ou não. Ou se quisermos, a grandeza da tua fé ou a sua pequenez. Agora, nesta circunstância, é este o tema da fraternidade que o Papa propõe. Muito bom. Obrigado, Padre José Frazão. Obrigado. Posso, se E calhar, é aqui é assim que eu sou livre, é assim que eu sou livre e é assim que eu vivo a igualdade contigo. Enfim, para pôr aqui o ramalhete da Revolução Francesa. Muito bem, muito bem. Rita, Luísa. Eu posso só fazer uma sugestão de leitura? Pode. Aliás, duas sugestões. Desculpem uma ser em francês, não sei se está traduzido noutras línguas. Eu ia escrever no chat, mas se é em francês, se calhar não estou capaz. Alguém que sabe francês queira fazer. Politique e Société, um diálogo do Papa Francisco com Dominique Walton. W-O-L-T-O-N. Eu não sei se o texto é de 2018, qualquer coisa assim, mas pronto, acho que obviamente é anterior à Fratelli Tutti, mas parece-me um diálogo muito interessante sobre todos estes temas da política e sociedade. E depois tenho um outro texto crítico do Papa Francisco, acho que também é bom às vezes dar voz. Eu só fiz a apologia do Papa, acho que é interessante dar voz também ao, enfim, não estou de acordo em grande parte com este texto, mas é no blog do Tiago Cavaco, conhecerão. Tiago Cavaco é um pastor protestante e conhecido também como artista musical. No seu blog Voz do Deserto, tem 4 textos intitulados uma doença chamada protestantismo. São 4 textos, 1, 2, 3, 4, uma doença chamada protestantismo, que é fruto, o Tiago Cavaco foi convidado pela Brutéria a ir falar da Fratelli Tutti, conversar com o teólogo, está-me a escapar o nome ali da Católica, enfim, agora veio uma branca, e então depois o Tiago Cavaco por Alfredo Teixeira, exatamente, é um diálogo entre o Tiago Cavaco e Alfredo Teixeira na Brutéria, mas depois o Tiago Cavaco pôs a sua reflexão nestes 4 textos, uma doença chamada protestantismo. Ele arrasa o Papa Francisco, arrasa a Fratelli Tutti como bom protestante, mas acho que é interessante, não é, pelo menos por pôr um contrapeso ao texto do Papa Francisco, e acho que isso também pode nos dar uma leitura mais crítica e se calhar até mais aberta do texto do Papa. Às vezes um contraponto ajuda-nos também a situar-nos no ponto, digamos assim. É isso. Posso só repetir o nome do primeiro livro que acho que não conseguimos... É isso, não apanhamos. Politique, política em francês, e Société, e sociedade. E é de quem? Dominique Walton. Uhum. W-O-L-T-O-N. Boa. Obrigada, José. Assim pomos já aqui a referência para o livro, o link direto. É possível que esteja traduzido noutras línguas, mas não, de facto, eu confesso, não fui confirmar. Olha, o Diogo já partilhou. Boa. Muito Eu bem. vou partilhar da UC e é só referências. Portanto, é um diálogo, portanto, quem souber francês e, portanto, também se lê com o interesse de uma entrevista e acho muito interessante. Bem, que valente sessão. Grande. Acho que temos aqui muita coisa para digerir. Bem, acho que quando for para ver esta reprodução no vídeo do YouTube, acho que vou ter que ver as doses homeopáticas, que isto de uma vez é muita coisa. Muito obrigada, Padre José Frazão, acho que foi riquíssimo, temos aqui muita coisa para maturar. Enfim, há de facto aqui desafios que o Papa faz que olhar, e gosto muito, acho que essa sugestão de olhar para o que é que um padre protestante, um protestante diz pastor, peço desculpa, sim, diz da Fratelli Tutti, pode nos ajudar, é sempre uma perspectiva mesmo interessante de ler as coisas e
E ajuda também a que não fiquemos fechados na nossa própria verdade, não é? E que ver o outro lado, que às vezes é tão difícil. Portanto, vou ler com atenção, de certeza. Sim. Muito bem, então, para terminar, só novamente um aviso prático, não se esqueçam que na próxima semana, na quarta-feira, não temos a sessão, paramos para a Semana Santa e regressamos dia 7 de Abril, na quarta-feira, dia 7 de Abril, voltamos a encontrar aqui todos, com o Otávio Carmo. E para fechar, e como já vem sendo hábito, vamos deixar com uma frase que achamos que acaba por compor aqui e fechar com chave de ouro esta sessão. Vou ler a frase e não vamos fazer mais nenhuma reflexão, mesmo para que cada um fique a rezar sobre estes temas e a pensar sobre estes temas com toda a tranquilidade, porque temos muitos temas para explorar aqui. Vou ler então uma frase do discurso do Papa Francisco em Ur. Olhamos para o céu. Ao contemplarmos o mesmo céu, alguns milénios depois, aparecem as mesmas estrelas. Iluminam as noites mais escuras, porque brilham juntas. O céu oferece-nos assim uma mensagem de unidade. Sobre nós, o Altíssimo convida a não nos separarmos jamais do irmão que está ao nosso lado. O além de Deus envia-nos mais além de nós, ao outro, ao irmão. Muito obrigada a todos, bom descanso e voltamos a encontrar dia 7 de Abril.